o significado da palavra vício. Vício é um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. Começa agora o programa A Mente de um Viciado. Especialistas afirmam que a dependência química é uma doença crônica que não tem cura. Quando a gente fala em vício por cocaína, crack, drogas pesadas, a gente jamais fala em cura. A gente fala em controle, supervisão e vigilância ao resto da vida. Então, as pessoas que têm uma tendência ao abuso, tendência a essas muitas vezes genética, a pessoa tem que estar sempre em vigilância. Então, a gente não fala em cura, fala em tratamento. As recaídas, elas fazem parte do processo de recuperação e em nenhum momento a recaída pode ser vista como fracasso. Inclusive, isso é uma dificuldade no tratamento, porque se você comparar a dependência química com a asma, com a hipertensão, com a diabetes, que são doenças crônicas, elas têm os mesmos índices de recaída. Só que a dependência química ela vem junto com um preconceito, com um estigma muito grande. Quando a pessoa recai, as pessoas pensam que a pessoa fracassou, que moralmente ela é falha. Isso não é verdade. A cada dia surge um novo tipo de tratamento para dependentes químicos. Os grupos de autoajuda estão se tornando cada vez mais comuns. Nesses grupos, o dependente se encontra com outros dependentes, onde todos devem ter a mesma intenção, que é a de parar de fazer o consumo de álcool e outras drogas. Na maioria dos grupos de apoio, usa-se o jargão só por hoje, onde o dependente se afirma que só por hoje não vai fazer o uso de álcool ou de drogas. Amanhã ele já não sabe. Ou seja, vive um dia de cada vez. Clínicas psiquiátricas. Este tipo de tratamento é realizado com acompanhamento médico. Na maioria das vezes, essas clínicas tratam os pacientes com medicamentos, os mantendo em regime fechado até se desintoxicarem. Tratamento psiquiátrico. Por conta da abstinência, nesse tratamento é receitado ao dependente medicamentos fortíssimos. Em outras palavras, eles trocam uma droga por outra. O paciente vive dopado e sem vida social. Acompanhamento psicológico. O psicólogo trabalha mais as questões relacionadas ao comportamento, às emoções, à motivação, aos relacionamentos sociais e em como cada um desses aspectos relacionam-se com o uso de substâncias. Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, o CAPS-AD. Esse tratamento é mantido pelo Ministério da Saúde do Governo Federal. O CAPS-AD tem por base o tratamento do paciente em liberdade, buscando sua reinserção social. Wilson conhece bem cada um desses tratamentos. Durante 35 anos, ele foi usuário de drogas e, nesse tempo todo, chegou a ser internado em aproximadamente 40 clínicas, mas em nenhuma delas ele foi curado. Em clínica, geralmente, a base de remédio e, vamos dizer, uma espécie de uma lavagem cerebral, de reuniões com psicólogos, mostrando que você tem uma doença fatal, incurável, fatal, e que o término daquilo ali é caixão. Então, geralmente já está incuito na tua cabeça que nunca você vai ser sarado. Você vai sair dali, você vai ter que ficar limpo só por hoje. Só por hoje isso daí é uma enganação, porque você sai de uma clínica, você sai com a vontade dobrada de tomar. Infelizmente é uma doença incurável, progressiva e pode ser até fatal, né? Que ainda não existe cura ainda, né? Um levantamento recente apontou que o Sistema Único de Saúde gastou quase 2 bilhões de reais com o tratamento de dependentes químicos. Deste total, 34% foram usados em internações e atendimentos hospitalares. Mesmo com tanto dinheiro investido, este tratamento oferecido pelo SUS também não é garantia de cura dos vícios.
Bom, você que acompanha essa programação, a partir de agora, o programa A Mente de um Viciado, você viu aí, normalmente, o que o adicto, o que a família tem como opção, como alternativa quando o assunto é vício. Como ajudar o viciado, aonde recorrer, aonde buscar um tratamento eficaz. Infelizmente, todos os tratamentos são unânimes em afirmar que vício não tem cura. Exemplo do que você acompanhou, porque todos trabalham para poder desintoxicar o organismo do viciado. E todos afirmam que não tem cura, porque na verdade não conseguem recuperar o viciado na sua mente. Há até uma recuperação física, digamos assim, quando ele entra numa clínica, numa internação, ele até recupera-se fisicamente, mas mentalmente, psicologicamente, ele continua tendo vontade, desejo, fissura, ele continua com os sintomas de um viciado, depressão, ansiedade. Agora eu quero apresentar para você um tratamento que prova que vício tem cura, que trabalha com a cura, que tem um método que consegue desintoxicar a mente do viciado. E todos os especialistas negam que vício tem cura porque não conhecem esse tratamento que acontece todos os domingos, o tratamento para a cura dos vícios, que tem como aliado o projeto A Última Pedra. Preste atenção nesse psiquiatra, especialista, 25 anos de psiquiatria, destinados à área da dependência química, com uma vasta experiência. Ele também não acreditava, a exemplo de todo psiquiatra, que vício tinha cura, até ele conhecer esse tratamento que nós temos realizado, onde ele mudou o seu conceito, onde ele mudou a sua opinião e hoje ele defende essa tese que vício tem cura. Acompanhe. Todo momento que eu tenho oportunidade de conhecer um pouco do trabalho da Última Pedra, da Universal, eu me emociono. Eu estou há 3 anos rodando o Brasil numa pesquisa sobre felicidade e acabei conhecendo o tratamento A Última Pedra no sentido de criticar, no sentido de que olha quanta besteira está sendo feito. As opções de tratamento que existem são ir para um consultório de um psiquiatra, ir para um ambulatório, ir para um hospital psiquiátrico ou uma comunidade terapêutica. Estatisticamente falando, o resultado é muito inferior que 10%. Essa é a grande realidade. Eu estou falando aqui como médico, psiquiatra, que por sinal, médico que se formou aqui em Curitiba, em 1991. Então, eu fico muito emocionado em estar na capital curitibana, porque aqui eu iniciei o meu curso de medicina. Eu acredito que num futuro, Lana, a gente vai conseguir ver a OMS fazendo uma revisão nesse conceito que o vício é uma doença progressiva e fatal e incurável. Por quê? Hoje, mais do que nunca, eu digo que vício sim tem cura, porque não é qualquer um que monta uma estrutura gigante como essa para poder fazer o que o Lana está fazendo aqui. Porque é rádio, é televisão, é atendimento de manhã, de tarde, de noite. E eu falei, puxa vida, como eu sou pequeno, pensando que eu ia ficar aqui e fazer uma matéria para criticar o tratamento. Porque está completando 1 ano e pouco, desde quando eu estive com você, Lana, o CRM entrou com um processo contra mim, por eu ter ido lá na Universal, em São Paulo, falar que vício tem cura. E ainda eu falei timidamente, vício tem cura, porque eu estava conhecendo. Puxa, hoje eu digo, vício de fato tem cura. Como eu acredito que os psiquiatras lá atrás erraram, eu acredito que um dia a OMS vai começar a rever casos de tantas pessoas e vai dizer, vamos fazer uma correção aqui, porque vício tem cura. Porque hoje essa é a minha bandeira. Hoje eu apoio de todo o coração o tratamento Universal, porque eu vejo resultado. Se você foi num médico, ele nem olhou para a sua cara, nem conversou com você, nem quis entender sua dor e prescrever um remédio, cuidado, que provavelmente isso é tão droga quanto as drogas que você estava tomando. Baseado em tudo isso, hoje eu afirmo que vício tem cura
coloco o tratamento da última pedra como uma grande opção de tratamento e volto a pedir a cada um de vocês, e quando o Lana puder se lembrar disso, que coloque lá no Instagram, que vício tem cura, porque eu vou querer muito o apoio de vocês para a gente ter força e, quem sabe, um dia mudar o que a OMS coloca lá. E aquele decreto realmente mude. Veja que, como psiquiatra, médico, psiquiatra, 25 anos de psiquiatria, ele defende hoje a tese de que vício tem cura, porque ele conheceu esse tratamento, ele conheceu esse método através desse tratamento para a cura dos vícios. Porque a verdade é que nós temos trabalhado com fatos. Nós não estamos aqui contrapondo a medicina, a Organização Mundial da Saúde, simplesmente com palavras ou teorias. Não, nós estamos contrapondo com fatos. É claro que há por trás disso muito interesse. A exemplo do que o próprio Dr. Davi disse, que foi até intimado pelo CRM por defender algo que é real, mas que a medicina não acredita, a Organização Mundial da Saúde não acredita, porque não conseguem obter resultados satisfatórios quando o assunto é dependência química. O que a medicina não sabe, ou não quer saber, não quer aceitar, é que a raiz do vício, que age na mente do viciado, é espiritual. O vício não é uma doença física, uma doença do organismo para que haja uma desintoxicação do sangue. O vício é uma doença espiritual que age na mente do viciado, levando a ele a uma mudança de comportamento, a uma alteração, levando a ele a se tornar como se fossem duas pessoas dentro de uma só. Inclusive, a psiquiatria dá o nome a isso de bipolaridade. Mas a verdade é que nós temos mostrado que é possível resolver essa problemática. Nós temos provado isso, que no tratamento nós temos o método que cura. O que você precisa é deixar de lado preconceito ou conceitos e entender que é uma alternativa para você que está sofrendo com vício. Você já se internou, você já recorreu ao CAPS, ao NAAA, grupos de autoajuda, você já se tratou com todos os tipos de medicamentos, você já fez de tudo e hoje você continua com vício, teu familiar continua com vício, você vem perdendo, sofrendo, gemendo. Por que não conhecer esse tratamento, que inclusive é o único que garante que vício tem cura? Uma vez que nesse tratamento não há internações, nem medicamentos, nem custos, e há cura. A exemplo do Ricardo, que você vai acompanhar agora, ele é aqui de Curitiba. Na época ele saiu daqui de Curitiba, foi a São Paulo no tratamento que nós realizávamos em São Paulo. Agora estamos realizando aqui em Curitiba, com mais de 12 internações e um gasto incalculável com tratamentos. Ele foi obter a cura nesse tratamento. Acompanhe o testemunho dele. O Ricardo, ele é aqui de Curitiba, ele saiu de Curitiba na época, 2 anos atrás, e ele foi em São Paulo no tratamento que nós realizávamos, porque acompanhou o programa pela TV, não é isso? Isso mesmo, isso. Quais eram os seus vícios? Cocaína, cigarro, maconha, álcool, né? Quanto tempo no vício? 25 anos. Nesses 25 anos, nesse vício, você perdeu o quê? A sua vida virou o quê? Não, eu só não perdi, né, a minha família, mas estava no limite, né? Mas foram, em termos assim, financeiros, mais de R$1 milhão foram gastos, né? Foram 12 tratamentos, clínicas, psiquiátricas, terapêuticas, né? Tentamos de tudo, né? Ficava até um tempo bem, mas logo acontecia aquilo que o bispo falou no início da reunião, né? Voltava, vinha a memória eufórica e logo voltava para o vício. Então foram anos e anos de luta, sem o resultado que hoje a gente tem recebido e colhido nas mãos de Deus. Você se internou nas melhores aqui do Paraná? Nas melhores clínicas do Paraná, né? Fui para São Paulo 2, 3 vezes, Rio Grande do Sul, aonde tinha uma esperança, nós íamos lá, né? E, Patrícia, o que você enfrentou com o Ricardo no vício, como esposa, que a família sofre junto, é codependente? O que você enfrentou? Quais foram as piores situações? A família sofre junto, adoece junto. E eu sempre tive muita fé. Eu confesso que no início eu tinha um pouco de preconceito contra a Universal. Mas
Falei, vamos em frente, vamos apostar. E chegando lá, houve a transformação do meu marido. Estou aqui nesse altar muito grata. Mudou? Mudou. Hoje é outro Ricardo, outro marido? Outro marido. Ele sempre foi um bom marido. Eu sempre falei que ele era ruim para ele mesmo. E nós temos 2 filhos, então foi... Se parar para perguntar assim, eu falei como que eu consegui, é porque o Senhor tinha um propósito, porque humanamente você... Você tinha tentado de tudo. Quando você chegou lá no tratamento, na época conosco, a partir do primeiro domingo, e aí? Não, eu cheguei sem esperança nenhuma, né, bispo? Sem esperança. Era a minha última cartada. Eu estava assim, exatamente aquelas palavras que o bispo falou, querendo sumir, morrer. Não estava desconfiante de mim mesmo, não tinha mais esperança. E ali começou um processo, né, milagroso, que eu creio, né, de transformação. E estamos aqui hoje, inclusive hoje está completando 2 anos, né? Hoje? 2 anos limpos só por hoje, vivendo um dia de cada vez ou curado? Curado. Qual a diferença? A mente hoje, os pensamentos, vontade? A vontade que hoje eu tenho tido até força, né, para buscar aqueles amigos que estão ainda, né, e não tenho vontade, né, a gente vê as pessoas bebendo, para mim a bebida, a droga, tudo que envolvia esse mundo já não me faz mais vontade, né, eu tenho uma sensação assim de paz interior, curado, né? Recuperou família, dignidade, tudo? Família sendo restaurada em todos os aspectos. Os meus filhos, eu tenho um filho de 24 anos, a Bruna, que é formada em odontologia, que tinham vergonhas, né, do pai que eles tinham. E estamos aqui para testemunhar, né, bispo, né, que o vício tem cura sim. Ele é progressivo, é fatal, porque eu também perdi muitos amigos, mas tem cura no altar do Senhor. Deus abençoe, tá? Coisas novas e maiores virão. Bom, independente de religião, que você precisa entender que nós estamos aqui tratando de um assunto que não respeita religião, não respeita classe social, idade, cor, raça. Os vícios vêm atingindo pessoas e destruindo famílias inteiras, e isso no mundo inteiro, para piorar a situação, como temos mostrado aqui, para a medicina, para as clínicas, para os tratamentos que existem hoje, não se falam, sequer falam em cura. Nós temos provado o contrário. Provado que vício tem cura. Agora, o que você precisa é vir ao tratamento. Domingo às 15 horas, aqui em Curitiba, o Templo Maior, que nos cedeu o espaço aos domingos à tarde e que tem capacidade para mais de 5.000 pessoas, tem recebido aí milhares de pessoas entre viciados e familiares. É o maior encontro de codependentes do estado do Paraná, famílias inteiras que já entenderam que tem cura, que o familiar tem solução. É isso que você precisa entender ao vir ao tratamento, seja você a mãe, a esposa, seja você a família, mesmo que o familiar viciado não venha, ao vir ao tratamento, você vai entender que tem cura. Você vai saber contra o que e contra quem está lutando e, de fato, vai vencer esse problema chamado vício. Agora, por outro lado, se você não recorrer a esse tratamento, o que vai lhe restar são as clínicas, que talvez você já tenha passado por várias delas. São tratamentos que, infelizmente, não acreditam na cura porque não conseguem recuperar ninguém. Domingo, 15 horas, anota aí o endereço, Rua João Negrão, 1510, esquina com a Getúlio Vargas, aqui em Curitiba. Eu vou mostrar para você mais resultados, pessoas que venceram os vícios. Acompanhe. Para quem não conhece, quem é o Paulo Cunha profissional? Eu sou tenista, tenho minha escola de tênis, né? E ganhei vários títulos, mais de 30 títulos estaduais. Quantos? 30 títulos estaduais aqui do Paraná. Joguei por Santa Catarina, ganhei títulos também. E tenho um título internacional também. Joguei na França, ganhei vários títulos também. Tenista profissional. Profissional. E quais os vícios você tinha, Paulo? Crack. Durante quanto tempo? Desde 2008. Eu perdi uma academia de tênis que eu conquistei também, fumando, né, crack. Em 2008. E perdeu o que mais pro crack?
6 carros, uma moto e toda a confiança da família, como a história de todo mundo, né? 12 internações. 12. E você saía, ficava um tempo limpo, como é que era? A vontade, o desejo, como que ficava a mente? Eu saía e da clínica ficava um tempo limpo, 4, 5, 6 meses assim, mas muita obsessão, muita dificuldade de ficar limpo naquele dia. E vivendo aquele transtorno, aquela coisa difícil a cada dia, né? Um dia de cada vez só por hoje. Um dia de cada vez só por hoje, mas com aquela insegurança, aquele medo de voltar a usar, que uma hora acontecia, né? Eu voltava a usar. E aí as recaídas eram pesadas? Pesadíssimas. E cada vez piorando mais ainda. Tem quanto tempo que você está no tratamento? Aqui 5 meses. 5 meses. Desde quando chegou, o que mudou, como que está a mente hoje? Eu cheguei aqui, me apresentei para o bispo que eu tinha fumado meu carro há 2 dias. Já acabou de fumar o carro? Desacreditado, acabei de fumar o carro. E minha última alternativa era vir para cá, né? Mudou completamente. Eu cheguei aqui com a possibilidade de perder meu trabalho, né? Cheguei aqui assim, um morto-vivo mesmo. E agora tô com a vida renovada, assim. Vontade, desejo. Nem vontade, nem desejo. Só... A mente, pensamento, sonha com a droga, tem pensamento, como que? Nada. Nem pensamento, nada. Mudou tudo? Ando por tudo aí. Vai permanecer firme? Permanecer firme. Coisas novas e maiores virão, tá? Deus abençoe. Qual o nome? Carlos. Sou Carlos, qual era o vício? Todos. Dá a lista aí. Crack, maconha, álcool, cigarro, cocaína, pedra, tudo. Quanto tempo no vício? 30 anos. 30 anos? Esses 30 anos, perdeu o quê? Imagino que seja muita coisa. Só sobrou minha vida mesmo, o resto eu perdi tudo. Família, serviço, tudo. Por último, estava vendendo a minha casa, tinha que sobrado para mim. Vendendo a casa para usar? Eu sou caminhoneiro, né? Então, vivia na estrada. Uma empresa ou outra, sempre pulando de galho em galho, rebolando, empurrando com a barriga. Conhece um monte de biqueiro nesse Brasil afora? O Brasil inteiro. O Brasil inteiro conheço. Tá quanto tempo no tratamento? 3 meses. 3 meses? E aí, mudou o quê? Tudo. Tô curado. De lá para cá, vontade, desejo, pensamento? Nenhuma. Nem de cigarro, nem nada. Nada? Nada. Então mudou a mente, mudou tudo? Tudo. Continua trabalhando? Comecei a trabalhar de novo. Sem nenhum pensamento, nada? Nada. Vai permanecer? Sempre. Deus abençoe, tá? Coisas novas e maiores virão, amém? O tratamento para a cura dos vícios é a maior clínica contra a dependência química do estado do Paraná. Exclusivo e assertivo, tem apresentado milhares de pessoas curadas dos vícios. Eu não acreditava, né? Eu tô 11 meses curado, agora 9 de julho faz 1 ano curado. Sem desejo, sem recaída, sem nada. Mudou a mente, mudou os hábitos, mudou as amizades, mudou tudo. Com um método eficaz, onde não só o viciado passa a ter nojo da substância, mas as famílias são orientadas a como vencer as consequências causadas pelos vícios. Em quase 10 anos de casado, eu nunca passei tão bem como a gente está agora. Nunca. Hoje, bispo, é outra identidade, né? Hoje é o Fábio Brigneroto, hoje ele é meu filho. A gente está muito feliz. Hoje ele fala que me ama, ele me abraça, ele me beija. Sem internamento, sem custos e sem o uso de medicamentos, com o maior diferencial, garante que vícios têm cura. O tratamento é realizado no Templo Maior, todos os domingos, às 15 horas. Na Rua João Negrão, 1510, Rebouças. Inclusive, nós vamos, nesse próximo domingo agora, distribuir mais 5.000 doses do antídoto. O antídoto que nós temos preparado. Toda semana, nós preparamos aí 5.000 doses do antídoto que combate o causador do vício.
não é um medicamento, não é um remédio, né, que você está acostumado a tomar, o ansiolítico, o antidepressivo, o moderador de humor. Não. É um antídoto que combate a causa espiritual, que na verdade é a raiz do vício. Você vai receber gratuitamente nesse próximo domingo agora. Isso é bom para você, que é a família, que me acompanha agora e diz assim: eu preciso ajudar o meu familiar, eu preciso ajudar meu filho, eu preciso ajudar o meu marido, mas ele não aceita, ele não acredita, ele não vai no tratamento. Você virá por ele. Você vai vir e vai se unir ao maior encontro de codependentes, famílias que têm encontrado nesse tratamento a solução dessa problemática chamada vício. Às 15 horas, nesse próximo domingo, Rua João Negrão, 1510, esquina com a Getúlio Vargas, eu aguardo você. Até lá.